Olá, queridos! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Nós estamos hoje aqui para compartilhar uma semente do coração de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de fé. Fé. Onde está a sua fé? Em quem está a sua fé? São perguntas e questionamentos que a gente tem que fazer diariamente. Em que está baseada a nossa fé? Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, se você tiver um smartphone pertinho aí. Então abra aí em Marcos no capítulo 10, a partir do versículo 46. Nós vamos ler aqui uma história muito conhecida no meio cristão, que é a respeito do cego de Bartimeu. Amém? Que diz assim, a partir do versículo 46. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Essa história de Bartimeu, querido, é uma história muito marcante, muito conhecida também, mas que de muitas vezes foi aplicada de forma errônea e diferente daquilo que o contexto dela quer falar. Essa passagem ela é muito rica e a gente vai extrair princípios dela a decorrer desse tempo. A primeira coisa que nós temos que ver é que a fé, como a Bíblia fala, é você andar sem saber para onde você vai. Fé é você andar sobre as águas, como Pedro andou. Fé é você dar, como diz um ditado muito popular, conhecido, um tiro no escuro. Você não sabe onde você vai acertar, mas você sabe que de alguma forma, alguma coisa vai acontecer. Então a primeira coisa que Bartimeu fez foi gritar. Ele chamou. Ele gritou o nome de Jesus. O que quer dizer isso? Bartimeu ele não estava... Ele teve um ato de fé de gritar. Ele não sabia se ele ia ser ouvido por Jesus. Poderia que alguém não desse tanta importância e ele não fosse ouvido, mas ele gritou. Ele continuou gritando. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a primeira coisa que nós vamos extrair disso é a atitude. Uma coisa que você precisa saber, você precisa colocar no seu coração, é que não existe fé sem atitude. Você pode ter fé, mas se você não tiver atitude para você colocar em prática aquilo que você está planejando, aquilo que você está sonhando, querido, infelizmente, eu quero te dizer isso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Por que, Vitor, não vai acontecer? Porque você precisa ter fé, mas você precisa ter uma atitude. Você precisa ter uma ação. Às vezes a gente planeja tantas coisas que está possível para cada um de nós e a gente espera que Deus desça lá de cima e faça acontecer, sendo que você pode realizar isso. Então, a fé, ela está interligada com a atitude. Então, Bartimeu, ele teve fé de gritar, ele teve a fé de dizer, cara, se eu gritar, ele vai me escutar. Ele teve a fé e a atitude, porque ele gritou, porque ele clamou. E quando Jesus ouviu ele, Jesus disse, chame o cego, ele teve a atitude de se levantar e de ir até Jesus. Então tem pessoas que Jesus já chamou, mas não tem a atitude de se levantar, de ir até Jesus. Ou às vezes ficam só gritando. Jesus já tem chamado faz tempo e essas pessoas não têm tido ação e nem atitude para ir até o Mestre. Então, cara, toda ação ela precisa de fé, e de fé precisa de ação. Você não faz nada sem primeiro você planejar. Você planeja e você age.
A gente tem um costume de só planejar. Jesus, eu quero isso. Deus, eu quero isso. Pai, eu quero isso. E a gente não coloca em prática. A gente não tem atitude, cara. A gente não caminha pela estrada da fé. A gente não dá um passo por causa do medo, por causa da sensação de que não vai conseguir. E isso que eu quero dizer para você, querido, que você tenha fé, mas você tenha uma fé inteligente. Tenha fé e atitude. Às vezes a gente tem só um negócio de, Jesus, eu queria tanto ter um transporte, mas você tem fé de ter um transporte, mas não quer ter a atitude de trabalhar para você conseguir esse transporte. Então é muito complicado você procurar algo e não lutar por isso. Nós precisamos lutar por aquilo que nós queremos. Jesus, ele quer ver o seu esforço. Porque tem um ditado que diz, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, se Deus entregar tudo muito fácil para você, você não vai valorizar aquilo que você está recebendo de Deus. Então, às vezes, tem coisas que Deus nos envia com muito esforço e você valoriza. Então, querido, se você tem hoje algo que você tem desejado, algo que você tem pedido ao Senhor, peça e tenha a atitude de buscar. Você pode, você consegue, porque Deus, ele está com você. Então, Bartimeu, ele teve essa atitude. Ele disse, eu vou querer ver, eu vou querer voltar a ver. E ele disse, eu vou ver. Ele podia ficar ali, simplesmente calado. Mas ele teve a atitude de gritar. Ele gritou. E depois dessa atitude dele ter gritado, Jesus ouviu ele e mandou chamar. E ele se levantou e foi. Ou seja, a fé está interligada com a atitude, está interligada com a ação. Você nunca vai começar, pessoas que têm um DVD, um eletrodoméstico DVD dentro de casa, você compra um filme e você coloca esse filme no DVD. Quando começa, aparece um menu. Não aparece um menu? Às vezes com iniciar o filme, créditos, enfim. E você precisa apertar, pegar o controle e apertar. O filme não vai começar se você não apertar o iniciar. Ou seja, você quer assistir o filme, você está com vontade de assistir o filme, mas você só vai assistir esse filme se você tiver a decisão de apertar o iniciar e o filme começar. E assim são as coisas na nossa vida. Às vezes está tão na sua frente, está tão aqui, porque você está de frente, mas você não pega o controle e inicia. Às vezes, querido, basta somente uma atitude. Às vezes Deus ele já te colocou aqui na frente. Está na frente aqui. Dá um passo e vai. Você precisa ter uma atitude. A gente caminha junto com Deus. A gente cocria com Deus. Então Deus ele espera de nós uma atitude. Ele dá aquilo que você pede. Ele quer que você lute para isso. Ele quer que você coloque em prática. Então essa ideia do filme ela é muito simples. Se você não apertar para você iniciar o filme, ele não vai iniciar. Ele vai ficar lá o tempo que for no DVD só no menu. Então você precisa apertar. Apertar para dar início. Apertar para iniciar. Isso é o quê? Uma atitude. Se você não tiver essa atitude, o filme não vai começar. Ele vai ficar lá. Então é isso que você precisa colocar na sua vida. Coloque ação, atitude. Aquilo que você tem pedido a Deus, às vezes está aqui. Deus já preparou e já está te entregando. Agora você precisa ter uma atitude de correr atrás, de você lutar para isso. Porque, cara, se for possível, luta. Se não for impossível, se for impossível para você, deixa com Deus que Ele vai fazer. Mas o que for possível para você, vá, corra atrás, lute. Faça a sua fé acontecer. Deus, eu tenho fé que isso vai acontecer. E eu vou lutar. E o Senhor vai lutar comigo para que isso aconteça. E, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Vai acontecer. Vai acontecer. Quando você coloca na sua mente que você tem que ter uma ação, por mais que seja essa ação uma ação profética, Deus, eu não tenho como. Mas eu sei que vai acontecer. E eu vou lutar para que isso aconteça. Então, sim, Deus ele vai honrar. Deus vai honrar a sua atitude. E Ele vai realizar o desejo do seu coração. Então, assim como Bartimeu, que você possa ter uma ação. Por mais que algo seja muito difícil, tenha uma ação. Grite, clame, vá até Jesus.
Se Bartimeu não tivesse gritado, se ele não tivesse ido, ele poderia estar cego pro resto da vida dele. Mas ele teve a atitude de gritar e de pedir socorro, e Deus ouviu o seu socorro e foi até ele. Assim como também, quando o povo estava no Egito sofrendo, padecendo na mão de Faraó, eles tiveram o quê? Eles disseram, um dia Deus vai enviar um libertador. Eles tinham essa fé. Eles tinham essa convicção que um dia Deus ia, porque era uma promessa. Deus um dia ia enviar. Então eles estavam na fé de que Deus iria enviar. E aí os anos foram se passando e mais sofrimento, e mais sofrimento. Mas no dia que eles decidiram orar e interceder a Deus para que Deus enviasse esse libertador, Deus mudou a história deles. No dia que eles tiveram a atitude de clamar e de interceder a Deus, Deus mudou a história daquele povo. Então, querido, o que falta às vezes é só você ter a atitude, uma ação de clamar. Às vezes algo já está nas suas mãos. A única coisa que está faltando é só você ir à frente. Então, que Deus abençoe você, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Coloque a sua fé interligada com a atitude. Fé e atitude andam juntos. Não existe fé sem atitude. E não existe atitude sem fé. Elas andam juntas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa colocar essa palavra no seu coração. Interligar a sua fé com a atitude. E, cara, ninguém te segura. Ninguém te segura. Por mais que as pessoas possam zombar da sua fé. Lembre-se disso. Você e Deus é maioria. Não importa. Ah, mas não vai dar certo. Mas eu tenho fé e eu estou lutando para isso. E se Deus disse que eu posso, eu posso. Então você pode. Deus e você é maioria. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Um beijo no seu coração.